Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje eu acordei e veio um versículo na minha mente, e esse versículo ele não saiu. Ficou martelando em mim o tempo todo. Na verdade, não foi hoje de manhã, foi ontem, antes de eu dormir, esse versículo já veio na minha memória, esse texto. E eu creio que o Senhor quer falar algo comigo e com você nessa noite através desse texto. Livro de Salmos, número 139. Aleluia, Jesus. Salmos 139. Aleluia, Jesus. Eu vou lendo aqui. Se quiserem colocar aqui no telão também fica mais fácil, porque a luz está apagada. Salmos 139, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite no meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Versículo 13. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. E eu Te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Versículo 17. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. E se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Glória a Deus. Esse salmo é um salmo bem conhecido, existem até canções sobre ele, mas eu quero falar para você e para mim nessa noite o que o Senhor vem ministrando em meu coração. Quando fala, Senhor, Tu me conheces, você entende que talvez você não conheça o Senhor, mas Ele te conhece. E a gente já vai entender o porquê que Ele te conhece e Ele me conhece.
Ele sabe muito bem quem eu e você somos. Independente de qualquer coisa, independente se nós temos um tempo de intimidade com Ele ou não, Ele sabe muito bem quem eu e você somos. Ele sabe todos os nossos movimentos. Ele fala que se eu me deito, Ele sabe, se eu me levanto, Ele sabe. Ele sabe tudo aquilo que a gente está se movendo, da forma em que a gente se move, Ele conhece. Nosso Senhor, Ele é especialista em nós. Por que a gente tenta às vezes maquiar nossas vidas com algumas coisas, achando que a gente de alguma maneira pode se esconder de Deus? Achando que a gente pode de alguma maneira fugir do propósito dele para as nossas vidas. E eu quero trazer nessa noite para mim e para você essa responsabilidade de não somente saber que o Senhor me conhece e que Ele me sonda, mas eu quero te trazer a realidade do porquê Ele te conhece e do porquê Ele te sonda. Não é um simples fato, não é um simples texto, não é um salmo só que Davi fez para cantar, para louvar. Há uma riqueza nessa palavra que talvez eu e você ainda não tínhamos percebido. Mas nessa noite o Senhor quer mostrar para nós algo maravilhoso da parte dEle para mim e para você. Ele fala que de todos os ângulos, por trás, por frente, a mão dEle está sobre nós. Ele nos cerca, Ele está ao nosso redor, Ele está cobrindo a minha retaguarda, a minha dianteira. Ele está com as suas mãos provendo tudo que eu preciso sobre mim. Você entende que eu e você somos um projeto de Deus, que ainda, por mais que Ele tenha feito, viu que ficou bom, Ele ainda trabalha por mim e por você. Desde lá da fundação do mundo, quando Ele fez Adão e Eva, Ele continua trabalhando em mim e em você. A mão dEle está sobre mim, está sobre você. Ele está na minha retaguarda e está adiante de mim. Quando Ele está adiante de mim, eu creio que Ele está preparando o caminho para que eu possa caminhar por esse caminho. E quando Ele está na minha retaguarda, Ele está cuidando para que eu não seja atacado por ninguém ou por algo. E quando a palavra de Deus fala que a mão dEle está sobre mim, eu entendo que realmente Ele está nesse sentido de proteção, mas também provendo aquilo que eu preciso. Lembra que o povo, quando saiu do Egito, o Senhor Jesus mandava a nuvem cobrir e mandava a coluna de fogo para aquecer, para iluminar? Ele já vinha cuidando naquele tempo, e Ele continua cuidando de mim e de você ainda. O conhecimento dEle é maravilhoso e inalcançável por nós. Versículo 6 aqui fala: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Cara, Deus tem um conhecimento tão grande, tão extremo, que é impossível que eu e você possamos alcançar isso. Não tem como a gente entender os planos de Deus. A gente entende que Ele projetou eu e você, Ele projetou o ser humano, criou o ser humano, mas o propósito dEle para o ser humano, eu e você, a gente não vai conseguir alcançar a totalidade dEle. E por que eu e você não vamos alcançar essa totalidade? Porque é impossível a gente conhecer, ter esse entendimento de todo o conhecimento de Deus. Tudo que Ele projetou para mim e para você, nós não vamos atingir. Porque Ele sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo melhor, algo maior para mim e para você. Quando eu atinjo um certo nível com Deus, Ele olha para mim, olha para você, Ele fala: tem mais, filho. E quando você pensa, agora não tem mais nada, o Senhor fala: tem mais. Alguém aqui já chegou em algum lugar, algum nível com o Senhor, que Ele falou, é isso e acabou? Não, o Senhor sempre vai ter mais. Sempre Ele vai ter mais para mim e para você. Versículo 7, eu acho lindo porque fala assim, ó: para onde
poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? E ali cita que se a gente subir aos céus, lá Ele está. Se a gente cavar uma sepultura, lá também Ele está. E isso eu falo para vocês com convicção, porque eu vivi isso na minha vida. Anos e anos da minha vida eu tentei fugir de Deus. Tentei me esconder dEle. E eu não tinha me atentado nesse versículo que fala como poderia eu escapar do Espírito dEle, como poderia eu me esconder de Deus. Cara, Deus Ele é onisciente, onipresente, Ele está vendo todas as coisas. Não tem como eu e você querer se esconder de Deus. Talvez você tenha andado por caminhos tentando se esconder. Talvez as escolhas que você vem fazendo no dia a dia, você está tentando de alguma maneira se esconder. Porque por mais que eu e você fale que a gente não entende, e realmente a gente não entende a totalidade do plano de Deus para as nossas vidas. Mas eu e você sabemos que existe um plano dEle para mim e para você. Todo mundo aqui acredita que existe um plano de Deus para a sua vida? Amém? Então, se você acredita nisso, por que a gente tenta se esconder deste plano de Deus? Cara, desde criança, desde muito jovem, eu sabia que tinha algo para mim. Que havia algo que o Senhor preparou para a minha vida. Eu não sabia o que era, eu não entendia o que era, mas eu sabia que tinha. E eu creio que eu estou falando isso aqui, tem pessoas que estão entendendo que há um plano sobre a vida delas, há um projeto, há um propósito para a sua vida. Talvez você não entendeu ainda, você não conseguiu identificar qual é, mas há um propósito. Mas é fato que algumas vezes e alguns anos, falando de mim, alguns anos da minha vida, eu tentei fugir do Espírito de Deus. Tentei me esconder dele. Tentando me colocar em lugares onde eu pensava, não, aqui Deus não vai entrar, aqui Deus não está vendo, aqui Deus não chega. Eu tentava realmente fugir, porque eu não queria os propósitos de Deus sobre a minha vida. Eu sabia que existia, mas eu falava que eu não queria. Então nessa noite eu quero trazer para mim e para você, os planos de Deus, para a minha vida e para a sua vida, são perfeitos. Mas como assim, Leandro, são perfeitos? A palavra dele mesmo fala que quando nós estávamos ainda no ventre, versículo 13, tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Como quem cria algo não vai conhecer. Se entende que se o Senhor Deus te criou no ventre da sua mãe, me criou no ventre da minha mãe, Ele me conhece muito bem. Quem aqui trabalha com alguma coisa que é detalhista, carpinteiro, pedreiro, qualquer coisa, o cara constrói algo, ele sabe exatamente o que ele está construindo. Se você trabalha em alguma atividade e você faz aquilo todos os dias e você faz aquilo com perfeição, ou busca pelo menos fazer com perfeição, você conhece muito bem do que você está fazendo e que você está falando, quem sabe. E Deus fala para mim e para você que Ele nos criou ainda no ventre da nossa mãe. Ele nos formou lá. Então não foi o acaso. Não foi porque simplesmente o teu pai e a tua mãe tiveram relação e pronto, pum, apareceu você. Não foi. Ele já tinha projetado tudo isso. Tudo isso ele já tinha projetado. Você não é obra do acaso. Ele te formou. Ele teceu você, ainda no ventre da sua mãe. Se fosse a obra do acaso, o Senhor ia falar assim, não é criação minha não, isso aí foi um acidente, erro de percurso. Não vou criar, não vou tecer, não vou formar, deixa. Mas Ele fez. A palavra dele fala para mim e para você. E o mais lindo ainda, ele fala assim que eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Cara, Deus te fez de um modo especial e admirável. Aqui você pode usar esse texto de duas formas. A obra de Deus
é especial e admirável, a forma que Ele nos fez é especial e admirável, mas Ele nos fez especiais, cada um de nós. Cada um de nós somos especiais para o Senhor. Não pense porque às vezes algumas coisas na sua vida ainda não entraram de acordo com aquilo que você pensa, ou aquilo que você planeja, que você não é especial, ou que você não foi criado com essa finalidade para Deus. Você foi criado, você foi chamado para isso. O Senhor, Ele projetou a sua vida, assim como projetou a minha. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. Versículo 16, os teus olhos viram o meu embrião. E a parte B do versículo agora. E todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. Você tem dúvida que há um plano sobre a sua vida? Há um propósito de Deus sobre a sua vida? Antes que você viesse a essa terra, ainda quando você era uma substância informe, sem forma, ainda você não tinha forma de ser humano, o Senhor viu você como um embrião e falou: espera, vou determinar todos os dias dele, todos os dias dela, todos os dias. Você entende que o Senhor Deus parou e começou a planejar você, a arquitetar você a partir desse momento? Ele falou: esse cara eu vou usar para isso, essa mulher eu vou usar nessa área aqui, ela vai fazer isso. Ele projetou eu e você. Mas é fato que nós tentamos nos esconder de Deus. Quem nos projetou, quem nos criou, quem escreveu todos os nossos dias. Aí entra uma frase às vezes que a gente às vezes não consegue entender. Mas se Deus projetou todos os meus dias, esses dias ruins que eu passo, as coisas ruins na minha vida que aconteceram, por quê? Qual é o plano de Deus? Será que Deus é um Deus ruim, que projetou dias ruins para pessoas? Entenda que quando Ele me criou e criou você, Ele fez tudo na mais perfeita ordem. A palavra fala que ainda no seio da nossa mãe, Ele já estava cuidando da gente e nos alimentando, fazendo com que eu e você crescêssemos. Ele já estava provendo sobre mim e sobre você. Mas aí, a partir do momento que a gente começa a crescer, algumas coisas começam a entrar em nosso meio, entrar na nossa mente, e a gente começa a olhar para outras coisas e começa a fugir da presença de Deus. E sabe aquela história do projeto? Eu e você somos um projeto de Deus. Nós somos esse projeto. Mas às vezes o projeto é paralisado, não porque o empreiteiro não quer mais fazer, não porque o dono da obra não quer concluir aquele processo, mas simplesmente porque o próprio projeto está saindo do caminho. É uma escolha minha e sua, muitas vezes, a gente sair e se esconder de Deus. Eu creio que quando o Senhor criou eu e você, Ele já deu um propósito para mim e para você. E eu sei que você talvez ainda não conheça, mas você sente que há algo em você que você precisa fazer na obra de Deus, para o Senhor Deus. Deus não criou ninguém para ficar simplesmente absorvendo. Deus não criou um ser humano esponja que só absorve. Deus, Ele criou homens e mulheres capazes de absorver dele, mas também de entregar para outros. Foi assim lá no início e continua sendo assim até agora e vai continuar sendo até a volta do Senhor Jesus. O projeto dele para mim e para você é da gente ser humano
usável, ferramenta no reino dele. Não de ser aquele parasita que só se move quando alguém se move, quando você está agarrado em alguém. Sabe carrapato? Carrapato, ele gruda na pessoa ou no animal e ele se movimenta através do outro. Ele se alimenta também através do outro. Mas eu e você não fomos criados para ser carrapato, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz sobre mim e sobre você, também há essa responsabilidade de fazer. Deus usou as mãos, Deus usou barro, Deus usou pó para criar o homem, e colocou o homem para dominar sobre as coisas, e a gente domina sobre essas coisas. E esse domínio nós precisamos exercer fazendo para Ele. Ele não chamou eu e você para ser aquelas pessoas que ficam paradas, sempre estáticas, sem fazer nada, se escondendo do propósito, se escondendo do chamado. Não, Ele me chamou para produzir. A palavra dele fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas na sequência ele fala: ide pelo mundo e pregai o evangelho. A palavra fala que nós vamos crescer e vamos frutificar e produzir frutos. E uma árvore não produz frutos só para ser uma árvore bonitinha que produz frutos. O fruto alimenta. O fruto gera semente, aonde vai gerar outras árvores que vai gerar mais frutos e mais sementes. Esse é um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não se esconda da presença de Deus. Não se esconda daquilo que Ele te chamou para fazer. Talvez você está ouvindo essa mensagem falando: cara, ele está falando de pregar ou evangelizar. Não, não somente. Sabe que, quero abrir um parênteses aqui, que eu vi um vídeo na internet de um pastor representa o papel de Jesus e começa a chegar algumas pessoas. E ele começa a chamar aquelas pessoas conforme o projeto de Deus para aquela pessoa. E ele fala lá: missionária Carol, por favor, pode entrar. Aí entra a missionária Carol e fala: eu não sou missionário, eu era influencer digital. Alguém já viu esse vídeo? Aqui? E a gente começa a entender, no decorrer do vídeo, que muitas pessoas são chamadas para Deus, para fazer alguma coisa, mas elas não perceberam, ou até perceberam, mas se esconderam daquilo que foram chamados, para fazer outras coisas. E é mais ou menos assim o vídeo que ele fala: mas missionário, cadê os 5.000? As 5.000 almas que era para você ter ganho? Aí a pessoa fala: não, mas eu não era missionário, eu era influencer digital. Mas será que no meio digital ele não poderia ter sido um missionário? Aí chama, no final do vídeo, estou resumindo aqui, chama a irmã Maria. Irmã Maria, vem até aqui. A irmã Maria entra, chorando, desesperada, viu Jesus cobrando um monte de pessoas, que precisava de ter trazido mais almas para Ele. E a irmã Maria chega lá chorando, falando: Deus, eu só cuidei dos meus 2 filhos, eu não fiz mais nada, só isso que eu fiz. Eu poderia ter feito mais, eu poderia ter evangelizado mais, eu poderia ter buscado mais. Aí Jesus fala: irmã Maria, parabéns, você fez o que era para ser feito. Eu te chamei para ser mãe de 2 filhos, que iriam se tornar pastores, missionários, evangelistas, e iriam ganhar nações. Deus te chamou para algo. Talvez você não é a pessoa que vai estar na frente, mas talvez você é a irmã Maria. Talvez você é o missionário, talvez você é o pastor, talvez você é o cara que vai cantar, talvez você é aquele que vai cuidar da porta da igreja, talvez você é o louco que vai sair no meio das praças gritando: ei, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Você tem um chamado, você foi chamado para algo, filho. Ele te formou com um propósito, lá no ventre da sua mãe. E Ele escreveu os seus dias. E os seus dias são todos perfeitos na vontade de Deus. Na vontade de Deus.
que a palavra de Deus fala assim: tão boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a gente sai da vontade de Deus, nós saímos do livro que Ele escreveu da minha vida e da sua vida. Então não é que Deus planejou dias ruins para nós, não. A gente saiu. Lógico que tem algumas coisas que a gente passa na nossa vida, como José passou, que fazia parte do processo para levar ele aonde ele precisava chegar. Mas ainda assim ele nunca desistiu e nunca deixou de ser visto por Deus, e ele fazia questão de que Deus enxergasse ele. O fato é, se eu e você estamos fazendo questão que Deus nos enxergue, ou se nós estamos tentando nos esconder dele. Cara, Deus, Ele te formou, me formou, Ele planejou os meus dias e os seus dias. Como que eu e você queremos se esconder dele? Não tem possibilidade disso. Aleluia. Eu e você e eu éramos, e Ele já nos via e escrevia, planejava todos os nossos dias, e mais, ainda sem nada de existência. Ainda nós não éramos formados, mas Ele já havia nos planejado e feito todos os nossos dias. E quando eu e você entendemos que os planos dele é maravilhoso, que fala, versículo 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Como são preciosos os pensamentos de Deus a meu respeito e a seu respeito. Você já parou para pensar o quanto que Deus projetou e o quanto que Ele fez isso de uma forma preciosa sobre mim e sobre você? E às vezes a gente não quer viver a parte preciosa de Deus. A gente tenta se esconder, tenta fugir da presença dEle, tenta fazer de alguma maneira diferente do que foi planejado por Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu creio que é chegado um tempo em que a gente precisa se alinhar na vontade de Deus novamente. A gente precisa se encontrar com Ele novamente e falar: Senhor Jesus, me leva para o centro da Tua vontade. Por mais que eu esteja fora, que eu tenha saído, que eu tenha caído, que eu tenha feito um monte de coisa errada, eu preciso voltar para o Teu projeto. Eu preciso voltar e admirar quão bons são os Seus pensamentos a meu respeito. Porque às vezes nós vivemos uma vida de frustração, porque nós não entendemos que os pensamentos de Deus a seu respeito e a meu respeito são maravilhosos. A gente liga as coisas boas na nossa vida sempre com a condição que nós estamos vivendo de momento, sendo que não é isso que se trata o Evangelho. O reino de Deus não é sobre momentos, não é sobre o sentir, mas é sobre o crer, sobre o ser. Eu creio que Deus tem um plano para mim, então eu sou um projeto de Deus. Eu creio que Ele vai voltar, então eu me preparo para a volta dEle. Eu creio que Ele me chamou para pregar o Evangelho, então eu vou e prego o Evangelho. Eu creio que Ele me chamou para ser pai de 2 filhas, então eu vou ser pai de 2 filhas. Eu creio que você é a irmã Maria, então seja a irmã Maria. Você crê que você é um missionário, seja um missionário. Você crê que você é o levita, seja o levita. Quem é que o Senhor te chamou para ser? Seja quem Ele te chamou para ser. Mas eu não queria. Eu também não queria. E eu falo para você, na grande maioria das vezes, você não vai querer. Mas o projeto dele é perfeito para você. Eu volto naquele vídeo. Um missionário quis ser influencer digital, mas ele era para ser missionário. Talvez você possa até viver alguns momentos felizes,
entre aspas. Mas a hora que você der de cara com Jesus, e Ele falar para você: ei, cadê as almas? Cadê as vidas? Cadê o propósito que eu te dei? Esses dias eu vi só um teaser de uma ministração, não vou lembrar de quem era, que falava sobre os talentos. E a gente acha que as pessoas que receberam mais talentos eram mais capacitadas, ou eram melhores às vezes. Mas quem sabe Deus deu um talento, o Senhor deu um talento só para a gente, porque Ele sabia da minha capacidade, Ele sabia do que Ele estava colocando sobre a minha vida, que Ele fala para mim e para você: um talento para você é o suficiente para você produzir. Um talento. Tem pessoas que vão precisar de 2, 3, 10 talentos para começar a produzir, mas tem pessoas que precisam somente de um talento. Um talento. Então, se você precisa de um talento para começar a produzir, comece, produza com aquilo que o Senhor te deu. É tão pouco, é pouco, mas produza. Seja fiel no pouco, porque sobre muito Ele vai te colocar. Sobre muito Ele vai te colocar. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o Senhor planejou tudo para mim e para você. No versículo 23, Ele ainda fala, de novo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Nós estamos dando liberdade para o Senhor nessa noite, para Ele nos sondar, e ver o que nós estamos fazendo que está ofendendo a Ele. Como assim, Leandro? Cara, tem muita coisa que eu faço e ofende a Deus. Tem muita coisa que você faz e ofende a Deus. Me desculpa se às vezes pareça ser pesada essa palavra, mas não é pesada, ela é verdade. Se você saiu do projeto, do plano de Deus, você está ofendendo o arquiteto. Se Ele projetou, porque Ele sabe exatamente o que você suporta e o que você vai produzir. Se você saiu do projeto, você está ofendendo o arquiteto. É necessário voltar ao projeto. É necessário voltar. A palavra dele fala: vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O projeto de Deus me leva a um lugar, a um destino. Qual é o destino meu e seu? Eternidade. Eternidade. E a gente só vai alcançar a eternidade se a gente seguir o projeto dele, o propósito dele, o caminho dele que ele criou para mim e para você. Se a gente insistir em ficar se escondendo de Deus e não viver aquilo que Ele tem para mim e para você, nós não vamos chegar na eternidade. Me desculpa. Tem gente que prega que, mas agora mudou tudo, Leandro, é graça. Não. A graça existe sim sobre Jesus Cristo, mas Ele veio e Ele elevou o nível da nossa permanência em Deus. Antes a gente obedecia às leis e era o suficiente. Agora Ele fala para mim e para você que é totalmente possível a gente viver sem transgredir a lei de Deus. Antes a gente precisava somente amar o nosso irmão. Agora Ele fala para mim e para você: ame o seu irmão, mas ame também o seu inimigo. Antes eu não podia cometer adultério. Hoje Ele fala para mim que se eu pensar, se eu olhar para uma outra mulher e no meu pensamento eu cobiçar ela, eu já adulterei. Então Jesus veio com graça, mas Ele levou o nível para a gente, porque Ele sabe que eu e você somos capazes através do projeto dele. É o projeto dele que nós temos que seguir. Se a gente seguir as nossas vontades, a gente não vai conseguir.
Mas a partir do momento que a gente aceita e vive no propósito dele, a gente vai conseguir atingir a estatura, a profundidade, o lugar aonde tem que chegar com Deus. Para encerrando, eu quero que a gente entenda que a gente precisa parar de tentar enganar a Deus. Ele me conhece e Ele te conhece. Eu falo isso para as minhas filhas às vezes. Para mim você pode mentir, pode me enganar. Eu posso acreditar em muitas coisas que você me fala não sendo verdade. Mas Deus está vendo todas as coisas a todo tempo. É impossível enganar a Deus. É impossível. Para de tentar se esconder dele. Às vezes a gente faz igual Adão, igual Eva. Não era para comer do abençoado fruto. Eles foram lá, comeram. E daí, para tentar disfarçar e esconder a vergonha que eles estavam passando, eles se cobriram. Se escondendo de Deus. Achando que a nudez deles era a vergonha. Mas não era a nudez, porque Deus te conhece e me conhece nu. A roupa que eu estou vestindo, a roupa que você está vestindo, ou aquilo que a gente tenta parecer, quando a gente não é, Deus não enxerga isso. Deus enxerga quem realmente nós somos. Deus enxerga quem eu e você somos de verdade. Não tem como a gente cometer um erro, cometer um pecado e fazer de conta diante de Deus que a gente não fez. Diante da sociedade, diante do pastor, diante da esposa, diante dos filhos, dos pais, a gente até consegue, mas diante de Deus a gente não consegue esconder nada. E mesmo Ele sabendo que eu e você erramos, Ele faz questão de que eu e você chegamos na presença dEle e fala: Deus, errei. Arrependimento gera bênção, gera vida, gera renovo em nós. Ele conhece e sabe o que você anda fazendo. E agora Ele quer que eu e você tenha intimidade, sem esconder a nudez. Quando a gente reconhece diante de Deus que a gente errou, a gente mostra para Ele: Senhor, eu errei, mas estou aqui de novo, me despindo de toda fantasia, de toda roupa que eu tento parecer ser e não sou. Realmente quem eu sou, estou me apresentando diante de Ti, porque o Senhor já me conhece. Então eu estou diante de Ti com intimidade, mostrando para o Senhor que eu não tenho vergonha de dizer quem eu sou, mas que eu preciso melhorar aquilo que eu estou sendo. Eu preciso mudar. E para eu mudar, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar. Ninguém muda se não conhece, se não reconhece que precisa. Sabe, eu gosto de usar muito a minha vida, e é meio até banal o que eu vou falar. As pessoas olham para mim, às vezes falam assim: ah, Leandro, você precisa perder peso. Lógico que eu preciso. Mas eu vou mentir para mim e falar: não, estou bem, estou sarado, estou trincado. Não estou. E a gente às vezes faz isso na nossa vida espiritual, com o pecado que a gente pratica. Às vezes alguém fala para mim ou para você, ou o próprio Espírito Santo está te falando: para de fazer isso. E você fala: não estou fazendo não preciso me arrepender, está tudo certo na minha vida. Eu não minto, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não tenho andado por caminhos errados. Para de mentir para você mesmo, porque para Deus você não mente, cara. Você não mente. A gente tenta se enganar, pensando que vai enganar a Deus, e Deus não está enxergando as coisas, mas Ele está enxergando tudo. Mas é necessário eu e você chegar lá e falar: Deus, é verdade, eu estou errando, estou pecando, e eu quero mudar isso, mas eu preciso reconhecer que eu estou pecando. Sabe, eu fico imaginando, às vezes, eu viajo demais. Se Adão e Eva tivessem, quando eles erraram e pecaram lá, caíram, se eles tivessem chegado e falado para Deus, assumido a culpa, será que não teria sido diferente? Mas a gente sempre tenta jogar para o outro, sendo que não tem a ver com o outro, tem a ver com o que a gente está fazendo, com
com o que eu faço. O outro está fazendo errado. A gente pode aconselhar, a gente pode falar palavras de amor para ele, pode repreender, ele pode até me enganar e te enganar. Mas, cara, Deus está vendo. Deus está vendo a intenção do coração dele e está vendo a intenção do meu coração. Deus está vendo até a correção que eu estou aplicando no meu irmão, se é uma intenção boa, de amor, ou se é simplesmente para humilhar. Deus está vendo, Deus conhece o íntimo. A palavra fala que Ele formou tudo em nós, tudo. Então Ele sabe exatamente quem nós somos. E eu vou mais profundo ainda, tão bem que Ele sabe quem nós somos. Quem somos nós, se tirar de nós o Espírito Santo de Deus? Ele lá no Éden, pegou o pó da terra e fez o homem. E depois Ele soprou o Espírito dele em nós. Então, quando nós andamos fora do Espírito, filho, pó da terra, pó da terra. Nós somos pó da terra. Ele conhece tão bem a gente porque a gente faz parte dele. Há um pedacinho de Deus em mim, há um pedacinho de Deus em você. O Espírito dele que habita em mim, também habita em você. Então Ele conhece a gente tão bem por causa disso, porque Ele habita dentro de nós. E aonde a gente anda, o que a gente pensa, antes mesmo que saia da nossa boca, Ele já sabe exatamente o que nós vamos falar, porque Ele habita dentro de nós. Não tem como você esconder nada de quem está vendo tudo. O teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar, o teu proceder, tudinho Ele está vendo. Não tem como esconder nada. A intenção do teu coração Ele está vendo. O que os teus olhos estão buscando, Ele está vendo. Onde os teus pés estão pisando, Ele está vendo. Os teus momentos de intimidade, Ele está vendo. Ele está vendo. E agora eu quero dar uma chacoalhada em nós, que já estamos na igreja. E isso Deus me trouxe enquanto eu estava tomando banho antes de vir para cá. O problema às vezes não é tanto quem se esconde no mundo, buscando as coisas em outros lugares. Às vezes é o tempo de ignorância da pessoa, às vezes é o tempo que ela precisa conhecer o caminho de Deus, ou aquela velha frase que eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus lá fora. Nós precisamos nos manifestar para que eles possam chegar até a presença de Deus. Mas é fato que às vezes nós, dentro da igreja, estamos nos escondendo de Deus. O melhor esconderijo que talvez a gente pense que a gente pode ter de Deus é dentro da igreja. Não, Deus, eu estou na igreja. Eu vou à igreja. Eu prego. Eu canto. Você está se escondendo dentro daquilo que o próprio Deus te deu, mas Ele está te vendo ainda assim. O que é que Deus mandou você fazer? O que é que Deus pediu para você não fazer, que você ainda está fazendo? Às vezes nós estamos escondendo dentro da igreja, dentro da obra, dentro do ministério. Mas Deus está lá. E Deus está vendo. Não adianta se esconder, cara. Essa noite é uma noite de conserto com Deus. Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar, para que sim eu possa ser usado por Ti. E o propósito de Deus na nossa vida é muito lindo, é muito maravilhoso, que eu quero para encerrar dizer 2 versículos que está lá em Isaías 43. 43:1 diz assim: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu, você é dele,
Ele te chama pelo nome. Ele te resgatou. Ele te formou. Ele te criou. No versículo 4 de Isaías 43 diz assim: visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isso já aconteceu. Você é amado do Senhor. Ele te ama e Ele deu homens por mim e por você. Quantos não morreram pregando o Evangelho para que um dia eu e você pudéssemos ouvir? Quantas nações não viveram em guerra para que o Evangelho pudesse ser pregado? O próprio Senhor Jesus Cristo veio até a cruz, se entregou lá, morreu, para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade, para que eu e você pudéssemos ser chamados de filho de Deus. Ele deu, a parte dele já está feita, agora basta que eu e você possamos fazer a nossa. Deixa Deus te enxergar, mas te enxergar como você é verdadeiramente, porque na real Ele te enxerga, mas você criou na sua mente que Ele não está vendo. Tem até um meme que fala: eu estou invisível, eu estou invisível. A gente tenta fazer isso com Deus: não, eu estou invisível, Deus não está me vendo. Não, cara, Deus está te vendo sim. Aonde você estiver, Ele está te vendo. E graças a Deus que Ele está te vendo, graças a Ele mesmo que Ele está te vendo, porque Ele te vendo, Ele pode falar para você: ei filho, volta para o teu lugar, volta para o teu destino, volta para o teu propósito, volta para aquilo que eu te chamei. Não é isso que eu tenho para a sua vida. O meu plano para a sua vida é perfeito, a minha vontade é perfeita. Graças a Deus que Ele nos vê. Graças a Deus. Nessa noite eu quero que você faça diferente. Se mostre para o Senhor. Não espere que Ele te veja escondendo alguma coisa. Chegue diante dEle e fale: Senhor, realmente eu errei, realmente eu pequei, mas eu quero voltar para o propósito, eu quero voltar para o lugar aonde eu deveria estar e poder ser usado por Ti, para trazer mais pessoas para a Tua presença, para trazer mais pessoas que estão longe de Ti, para Te conhecerem assim como eu estou Te conhecendo, porque Ele te conhece. Mas você conhece o teu Deus? Ele te conhece, mas eu e você conhecemos o nosso Deus? A pergunta para nós nessa noite é essa. Ele me conhece porque Ele me formou, Ele me criou, Ele fez com que eu crescesse, Ele projetou os meus dias, mas eu conheço Ele? Eu conheço Deus? Eu sei qual é o propósito dEle para a minha vida? Chegou a hora, filho. Busca o propósito de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.